Olá pessoal! Agora nós vamos aprender a usar os recursos da plataforma Musicalize Online. Observem na tela. Quando vocês acessam, fazem o login, vai abrir essa página para vocês. Tá? Aliás, vocês vão clicar aqui do lado, em conteúdo, aí vocês vão acessar o conteúdo da nossa plataforma. Aqui no módulo 1, nós vamos encontrar a introdução e... Deixa eu só editar aqui para vocês verem o conteúdo aqui, ó. É a introdução, o conteúdo para o maternal 1 e o conteúdo para o maternal 2, ok? Então vamos lá. Muito bem. Quando nós clicamos aqui, nós vamos ter então os tópicos do módulo. Esse primeiro tópico é a apresentação da plataforma, tá joia? Aqui é esse tópico que eu estou falando para vocês agora, né? Como utilizar a plataforma. E aqui uma consideração sobre música como área do conhecimento, como área da ciência. Então, os tópicos do módulo 1 são músicas de saudação, falando sobre o som, linguagem gestual, músicas com fantoches, objetos, a hora do instrumento musical, a hora do descanso e a música de despedida. Vamos só fazer uma observação sobre cada um desses aqui. A música de, como a gente já falou para vocês, nós sempre atuamos com uma rotina na aula de música, sempre momentos muito bem marcados. Então, a hora da chegada, a hora do início da aula, nós cantamos uma música de saudação. Vocês vão poder escolher entre essas aqui. No tópico número 2, falando sobre o som, o objetivo é trazer para as crianças atividades que elas vão explorar muito o som, que elas vão produzir sons, que elas vão ter acesso a timbres diferentes, a diversas fontes sonoras. Esse é o objetivo. Então, aqui estão algumas atividades que trabalham o som, principalmente os sons corporais. No tópico número 3, linguagem gestual. Nós vamos ouvir mais adiante que o objetivo principal de trabalhar a linguagem gestual é estimular a linguagem oral, porque a voz, para nós produzirmos música, é algo crucial, é algo muito importante em se tratando de aula de música no ensino infantil, em escola. A nossa voz é uma fonte maravilhosa de som, de produção musical, né, de produção sonora. Então nós trabalhamos a linguagem gestual estimulando essa linguagem oral, que para nós é muito útil, para nós é muito importante. Então, dentro da linguagem gestual, vocês têm todos esses tópicos aqui. Nós estamos falando ainda só do maternal 1 e 2, tá, pessoal? Nós estamos no primeiro módulo ainda. O outro tópico é músicas com fantoches e objetos. Então, essas músicas aqui nós selecionamos para nós utilizarmos alguns objetos, vocês vão ver nos vídeos mais adiante. O tópico número 5 é a hora do instrumento musical, onde nós temos aqui essas três opções, né, essas três sugestões para se trabalhar com as crianças do maternal 1 e 2, sendo que cada um desses tópicos aqui tem algumas outras grandes possibilidades, né? Por exemplo, o tópico passarinho, que som é esse? São episódios de apresentação de instrumentos musicais, tá? Mais lá adiante a gente vai falar sobre isso. Aqui o tópico número 6, a hora do descanso. Tópico número 7, música de despedida. Dentro do tópico falando sobre o som, por exemplo, nós vamos ter músicas para locomover. A ideia não é fazer uma aula somente sentado, uma aula parada, né? Dentro desse tópico, principalmente falando sobre o som, nós vamos ter aí atividades de locomoção, atividades para as crianças se movimentarem, tá bom? Muito bem. Aí vamos imaginar que vocês vão querer, então, pegar uma música de cada, ou uma atividade de cada um dos tópicos. Ó, música de saudação, venho aqui, escolho uma. Falando sobre o som, venho aqui, escolho uma ou duas atividades para uma aula. Linguagem gestual, venho aqui, escolho uma ou duas atividades para uma aula também. Músicas com fantoches, escolho uma dessas aqui. A hora do instrumento musical, escolho uma dessas atividades. A hora do descanso, vocês vão ver que tem várias músicas aqui de opção para vocês. E a hora do tchau, nós temos a música aqui, Com Minhas Mãos Eu Bato Palmas. Vamos abrir então aqui, vamos imaginar que eu escolhi
como música de saudação, a música Eu Vou Dar Bom Dia. Vamos abri-la aqui. Muito bem. A minha sugestão é que vocês, logo que abram o vídeo, né, vocês venham aqui em configurações e coloquem numa boa qualidade. Porque às vezes quando a gente coloca aqui em automático, pode reproduzir em 360p, 540p e a imagem não vai ficar muito bacana. Se a internet estiver ótima, podemos colocar em 1080. Vamos ver se vai. Oi pessoal, saudações musicais! Vamos começando o nosso módulo 1, músicas de saudação. Muito bem, assistiu ao vídeo, aprendeu como fazemos os gestos, eu sempre faço as considerações antes de cantar e mostrar a música, e ao final da música eu também faço algumas considerações. Então, você aprendeu a fazer a música, né? Vamos colocar mais para frente aqui. Das crianças nesse momento. Então vamos lá. Eu vou dar bom dia pra Fernanda, e um bom dia quero receber. Muito bem. Ouvi a música, vi os gestos, vi a atividade. Venho aqui embaixo, arquivos para baixar. Tem a versão do bom dia e a versão do boa tarde. E aqui nós temos o arquivo em PDF. Vou baixar para vocês verem. Eu vou dar bom dia, vou salvar no meu desktop e quando eu abro é a cifra da música, ok? Então, a maioria das músicas tem cifra. As que não tem cifra é porque são jogos em PowerPoint ou apresentação em PowerPoint, né? Ou algum vídeo de apreciação musical. As que são músicas, né? Todas terão cifras, vocês vão poder conferir isso aí. Muito bem. E o que significa então esse monitorzinho aqui do lado em alguns tópicos, né? Aqui no tópico número 2 falando sobre o som, tem esse tópico aqui, som dos bichos. Quando eu abro, eu tenho o vídeo e aqui embaixo, né? Ó. Quando eu abro essa atividade, eu tenho aqui uma apresentação em PowerPoint, porque essa atividade é uma atividade para que as crianças escutem o som dos bichos e tentem adivinhar qual bicho eles estão ouvindo. Então, a apresentação em PowerPoint, o professor vai precisar usar um computador, né, como uma televisão, enfim, vai precisar de uma tela. Então, é por isso que tem esse símbolo aqui do lado. Bom, e algumas atividades... Vou passar para o módulo 2 aqui, tá, pessoal? Ó, em algumas atividades que tem, por exemplo, o símbolo aqui, ó, uma manete de videogame. O que significa isso? É porque quando você abre, é uma atividade de jogo em PowerPoint. Vamos ver que jogo é esse. Esse jogo é o jogo da memória. Ele está aqui anexado. São, a princípio, 3 opções, né? A gente vai colocando mais à medida que a gente for produzindo, mas... A princípio são 3 opções, porque eles decoram muito rápido, né? Eles aprendem muito rápido onde estão os instrumentos. Então nós estamos produzindo aqui para que a gente tenha cada vez mais opções para trabalhar com eles. Então eu vou baixar aqui o número 1, por exemplo. Ó. Pedir para baixar. Tá vendo? Ele já entendeu aqui. Eu vou salvar. E quando eu salvo aqui... Tá salvando? Só um minuto. Quando eu salvo o jogo, então... E abro, né? Abrir o jogo, tá joia? No caso do PowerPoint eu vou sempre colocar em tela cheia. Pronto. E vamos lá. Vamos começar o jogo da memória aqui. Violino. Violoncelo. Errei, então vou fechar novamente. Só quero já adiantar, pessoal, todos os jogos de PowerPoint, todas as apresentações de PowerPoint, quando vocês forem sair, não salvar, tá joia? Clica simplesmente em fechar sem salvar, ok? Muito bem. Então percebam que agora, olha só, o módulo 2 aqui, ele já tem outras opções, ele tem pelo menos mais uma opção de tópicos a serem abordados na aula. Observem agora que no módulo 2, no maternal 2 e primeiro período, nós temos uma opção a mais aqui no tópico, que é
a opção As Notas Musicais. Vamos aqui pela ordem, ó. Então, módulo 2. Primeiro tópico são músicas de saudação, temos essas. Falando sobre o som, temos essas possibilidades aqui de brincadeiras e atividades. As notas musicais, que é o parâmetro altura, né? Parâmetro do som altura. Então, nós temos essas atividades aqui, ó, músicas, jogos, para trabalhar o parâmetro, para trabalhar o tópico notas musicais. Muito bem. Agora passamos já para o tópico número 4, linguagem gestual, que como no primeiro módulo também tem. Aqui nós temos o tópico a hora do instrumento musical, igual no primeiro módulo. Olha, bandinha. Dentro desse tópico nós temos o subtópico bandinha. Tá joia? Aqui são músicas para trabalhar bandinha com as crianças. Jogos. Família dos instrumentos musicais. Ok. Agora o outro tópico, hora do descanso. Aqui você vai encontrar músicas para colocar para as crianças ouvirem na hora que estiverem descansando, já no finalzinho da aula. E uma música de despedida aqui. Tá joia? Tchau, amigo, tchau, amiga. Terminado o segundo módulo, vamos lá para o terceiro módulo. Para crianças do segundo período, tá? O finalzinho da educação infantil. Crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses. Então, músicas de saudação, falando sobre o som, mais uma vez, olha só, músicas de timbres, de grave e agudo, de som e silêncio, jogo de curto e longo, notas musicais, ok? Jogo da memória. Aqui um tópico só sobre ritmo, essas atividades aqui para trabalhar o ritmo. Mais um tópico que é o andamento, essas duas atividades para trabalhar andamento, que é o tempo da música, né? Mais rápido, mais lento. E aí nesse tópico aqui, bandinha, vamos abrir para a gente dar uma olhada, ó. Essa música Pirulito que bate-bate. Aqui nós já vamos ter acesso às partituras. Claro que não a partitura convencional, né, mas as partituras com as imagens de alguns instrumentos musicais. Então, vamos salvar aqui para a gente ver. Aqui a partitura, aqui a música, para que as crianças possam tocar acompanhando a música e seguindo a partitura, claro. Então, vejam só, essa é a partitura da música Pirulito que bate-bate. Depois é só assistir o vídeo lá no final que vocês vão entender como que a gente trabalha isso com as crianças. Continuando, aqui a hora do instrumento musical. Nós vamos ter alguns vídeos para as crianças assistirem. Da família dos instrumentos. O jogo da família dos instrumentos musicais. É um jogo em PowerPoint também. Uma brincadeira a qual família pertence esse instrumento. Por aí vai. Aqui também nós vamos ter a hora do descanso. A gente acha muito importante que em toda a aula haja esse momento de descansar e aproveitar para ouvir música, né? Esse momento aí é o momento de fazer uma massagem, é o momento de fazer um desenho ouvindo a música, é o momento de, em épocas de calor, né, a gente usa um borrifador e a gente borrifa água assim nas crianças enquanto elas estão deitadinhas ouvindo a música. São várias alternativas, várias estratégias que a gente usa para trabalhar esse momento com as crianças, o momento de ouvir música, que a gente chama da hora do descanso, o momento da apreciação musical. E aí, para finalizar então, a música de despedida, ou as músicas de despedida, vocês escolhem entre essas duas aí por enquanto, daqui a pouco nós vamos ter muito mais. Então vocês podem perceber que os módulos já têm muitas atividades em cada módulo. Então aqui no módulo 1 nós temos 51 itens, no módulo 2 50 itens, no módulo 3 41 itens. Nós estamos atuando com as crianças e à medida que a gente vai experimentando com elas as atividades, nós vamos trazendo para cá essa experiência também para compartilhar com vocês aqui na plataforma Musicalize Online. Qualquer dúvida, podem escrever aí embaixo que nós vamos responder. Tá joia? Vocês podem ter acesso também a todo o material através do Google Drive. O link está no PDF que está aqui embaixo. Só clicar naquele link que você vai ter acesso à pasta onde estão todos os materiais que nós utilizamos aqui na plataforma. Um grande abraço, pessoal. Vamos seguindo na plataforma Musicalize Online.